Olá pessoal, esse é o nosso Meditando em Deus, nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Hoje nós vamos continuar nossa série de estudos em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12. A Bíblia nos diz o seguinte: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Que lindo esse trecho das Escrituras, não é verdade? E é para abençoar o seu coração e a sua vida. 1 Pedro 2, de 11 a 12. Primeiro, Pedro começa dizendo: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Então ele está falando com os crentes, com aqueles que nasceram de novo, com aqueles que realmente têm um compromisso, uma aliança com Jesus, com aqueles que realmente têm o coração desprendido com relação à terra, às coisas desse mundo, que se sentem como peregrinos e forasteiros. Por quê? Porque a nossa pátria, o nosso lar celestial nos aguarda. Não somos, apesar de vivermos nessa terra e aqui estarmos, vivendo essa vida terrena, carnal, passageira, momentânea, nós não somos daqui. A Bíblia diz que nos aguarda um lugar celestial, o regaço de Deus, o seio de Abraão, o céu, a casa, a morada de Deus nos aguarda lá. Então nós estamos apenas de passagem aqui, somos como aqueles caminhantes, como aqueles peregrinos. E é muito interessante, se você puder leia esse livro do John Bunyan, chamado O Peregrino. Você vai entender como é que funciona a caminhada da vida cristã. A vida cristã é uma caminhada rumo a Canaã celestial, Canaã espiritual, que é o céu que nos aguarda. Aqueles que amam a Jesus, aqueles que aguardam o retorno de Jesus, o arrebatamento da igreja, ou para aqueles que já faleceram, aguardam a ressurreição dos santos, mas é claro, seus espíritos já estão lá na glória com Deus, incompletos todavia, porque essa plenitude, do novo corpo celestial só vai acontecer no arrebatamento da igreja e também simultaneamente, um pouquinho, no mesmo momento, na verdade, um pouquinho antes, vai acontecer a ressurreição dos mortos. Então é assim, nós precisamos entender que precisamos viver na perspectiva eterna, na perspectiva celestial. E por isso nós temos que nos abster das concupiscências carnais. O que significa a palavra concupiscência? Concupiscência significa desejo desenfreado, da carne. O que é a carne? A carne não é um pedaço de bife. A carne é a nossa natureza pecaminosa. Vos abstenhais das concupiscências carnais. Significa que nós temos que eliminar, mortificar, negar, resistir, renunciar os nossos desejos desenfreados dessa natureza pecaminosa que é a carne, o pecado que habita em mim, conforme diz Paulo, E nós temos que combater contra esses desejos lascivos, impuros, uma série de inclinações que nós temos pecaminosas. Você pode ver, para pecar você não precisa fazer muito esforço, parece que flui naturalmente, parece que está em piloto automático. E é isso que nós temos que resistir. Se você for uma pessoa sentimental, carnal, você vai se deixar o tempo todo levar por esses sentimentos equivocados. Nós não podemos ser guiados por sentimentos, por inclinações, por concupiscências, por desejos. Nós temos que ser guiados pelas nossas convicções baseadas na palavra de Deus. Ou seja, nós temos que ser movidos pela palavra de Deus, pela direção do Espírito Santo de Deus. Nós temos que nos abster. Não podemos nos deixar levar por esses desejos pecaminosos, E dentro dessas obras da carne, a Bíblia diz lá em Gálatas, está tudo: prostituição, imoralidade, impureza, facção, briga, confusão, ira, inveja, ciúme. Todos esses pecados descritos na Bíblia, existem centenas deles na Bíblia, concupiscência, murmuração, fofoca. Tudo isso precisa ser, nós temos que nos abster, nós temos que dizer não. Entre a tentação e o pecado existe o poder de decisão, e é nele que nós definimos se pecamos ou não. Jesus foi pecado em tudo, porém sem pecado, e com Jesus
com a vida de Cristo em nós, com o poder do Espírito Santo, nós podemos vencer o pecado, triunfar sobre ele, combatendo na nossa alma, pela unção do Espírito, que vai subjugar a alma e o corpo, né? Quanto mais nós vivermos no Espírito Santo de Deus, mais nós vamos nos abster dessas concupiscências carnais, desses desejos pecaminosos. E aí ele continua dizendo no versículo 12, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, ou seja, as pessoas vão perceber lá fora, gentios aqui no sentido daqueles que ainda não conhecem a Jesus, daqueles que ainda não se converteram, daqueles que ainda não fazem parte da família eterna de Deus, porque eles vão ver o vosso viver honesto, a sua vida santa, consagrada, honesta, abençoada, realmente tremenda diante do Senhor. E naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, eles glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que vos observam. Ou seja, as pessoas lá fora precisam observar boas obras em nós, atos de justiça, né? Uma vida consagrada, exemplar, santificada, uma vida que as pessoas não tenham do que falar da gente, e mesmo que elas fofoquem, alguém fale mal, pessoas mencionem coisas negativas a nosso respeito, outros, e até no dia da visitação de Deus, né, no dia que Deus chamar para a sua glória, ou visitar a terra, como diz aqui, no dia da visitação de Deus, eles glorifiquem a Deus pelas nossas vidas, por aquilo que nós representamos dele aqui na terra. Então é muito importante isso, nós precisamos de um viver honesto, um viver sincero, um viver íntegro, pleno, completo, consagrado e abençoado diante do Senhor. Onde? Não apenas no ambiente da igreja, aqui é fácil, aqui é moleza no ambiente da igreja, a gente ser crente, né? Ser honesto, ser íntegro, é mais fácil, mas eu quero ver lá fora das quatro paredes, é lá que Deus quer ver eu e você vivendo de maneira honesta, de tal maneira, como diz lá em Mateus 5 também, que eles glorifiquem a Deus olhando as vossas boas obras, que glorifiquem a Deus por ter você por perto, por ter você na sua empresa, por ter você no seu colégio, por ter você onde Deus te plantar ali, as pessoas tenham prazer, alegria, glorifiquem a Deus. Aqueles que se levantarem contra vocês vão ter que se emudecer, porque a tua vida fala mais alto do que as tuas palavras, que a tua vida fale mais alto do que as tuas palavras. Não diga apenas que você é cristão, seja um pequeno Cristo lá, seja realmente alguém parecido com Jesus, alguém que se abstém das concupiscências carnais, que combate contra todos esses desejos pecaminosos na sua alma, e alguém que realmente tem um viver honesto diante do Senhor. A igreja foi chamada para ser a eclésia de Deus, os separados, os chamados para fora. Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. Nós estamos nesse mundo, mas estamos nesse mundo para fazer a diferença nessa geração. Deus te chamou para fazer a diferença nessa geração, e Deus está contando com você. Obedeça essa linda palavra de Pedro. Abstenha-se das concupiscências carnais, viva como um peregrino estrangeiro, lembrando que existe a promessa da glorificação, da vida eterna em Cristo Jesus, do novo tempo, da nova Canaã espiritual, o céu, o lar celestial. Nosso tempo aqui na terra é passageiro. Viva na perspectiva eterna e viva de maneira honesta, sincera, íntegra e abençoada nessa terra. Que Deus abençoe sua vida e seu coração. Clique lá, compartilhe o nosso vídeo Meditando em Deus, né? facebook.com/meditando em Deus. Curta e compartilha, sabe? Siga a gente, clica lá para seguir, e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Nosso canal no YouTube é PR Giovanni. PR Giovanni é o nosso canal que visa edificar e abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, que você tenha um dia abençoado, agraciado, próspero em todos os sentidos, no corpo, na alma e no espírito. Que Deus mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu espírito até o dia da visitação de Deus, o dia do arrebatamento da igreja, o dia da ressurreição dentre os mortos, o dia em que a terra verá a revelação dos filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe.